Amém. Glória a Deus. Pode tirar, filho. Glória a Deus. Que bom que você veio. Que bom que você está aqui. Que bom que a dona Zina está aí. Muito bom, dona Zina. Que legal. Todos vocês aqui, todos são muito importantes. Todos têm o seu valor. Não só para mim, mas principalmente para Deus, né? Dedicar um pouquinho aí da sua tarde, da sua semana, né? A gente deixar de ser aquele crente domingueiro, né? Só vem na igreja domingo, né? Então, é muito bom nós estarmos aqui, estarmos em comunhão uns com os outros, isso é maravilhoso. Muito bem, meus irmãos, eu quero compartilhar nessa tarde um texto que Deus trouxe para mim hoje pela manhã, e eu queria que nós pudéssemos ler. Se você trouxe a sua Bíblia aí, eu queria que você abrisse a sua Bíblia no Salmo de número 51. Salmo 51. Abra sua Bíblia aí ou seu aplicativo e vamos ler esse texto. São 19 versículos, mas vale a pena nós lermos aqui todos eles. Salmo de número 51. Por causa do teu amor, ó Deus, tem misericórdia de mim. Por causa da tua grande compaixão, apaga os meus pecados. Purifica-me de todas as minhas maldades e lava-me do meu pecado, pois eu conheço bem os meus erros, e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti eu pequei, somente contra ti, e fiz o que detestas. Tu tens razão quando me julgas, e estás certo quando me condenas. De fato tenho sido mau desde que nasci, tenho sido pecador desde o dia em que fui concebido. E o que tu queres é um coração sincero. Enche o meu coração com a tua sabedoria, tira de mim o meu pecado e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Faz-me ouvir outra vez os sons de alegria e de felicidade, e ainda que tenhas me esmagado e quebrado, eu serei feliz de novo. Não olhes para os meus pecados e apaga todas as minhas maldades. Ó Deus, cria em mim um coração puro e dá-me uma vontade nova e firme. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Dá-me novamente a alegria da tua salvação e conserve em mim o desejo de ser obediente. Então ensinarei aos desobedientes as tuas leis e eles voltarão a ti. Ó Deus, meu Salvador, livra-me da morte e com alegria eu anunciarei a tua salvação. Ó Senhor, põe as palavras certas na minha boca e eu te louvarei. Tu não queres que eu te ofereça sacrifícios, tu não gostas de que animais sejam queimados como oferta a ti. Ó Deus, o meu sacrifício é um espírito humilde, tu não rejeitarás um coração humilde e arrependido. Ó Deus, com a tua bondade ajuda Jerusalém e constrói de novo as suas muralhas. Então terás prazer em receber os sacrifícios certos e os animais que são totalmente queimados, e touros novos serão oferecidos no teu altar. Salmo 51. Salmo de número 51. Bom, quem escreveu esse salmo aqui foi Davi. Quem conhece a história, né? Esse salmo ele foi escrito depois que Davi, então, ele é confrontado diante do seu pecado. Relembrando a história, né? Todos conhecem. Davi estava lá, tinha mandado o seu exército ir para a guerra e ele tinha ficado no palácio. E lá pelas tantas, ele passeando pelo palácio, ele olha lá e vê uma mulher lá toda, né? Betseba, e ele olha e ele se encanta pela mulher e ele vai
e tem relação com essa mulher, só que essa mulher era casada com Urias, dos seus soldados. E o que acontece? Essa mulher fica grávida. E ele fala, meu Deus, eu preciso dar um jeito nisso agora, né? Fiz besteira, a mulher que é casada lá, ela, enfim, está grávida, o que eu vou fazer? Aí tramou todo um esquema lá de trazer o soldado de volta da guerra, não, manda ele vir. Aí ele passa a noite com você, aí você vai estar grávida dele. Olha só, né? Davi tramando todo para poder se livrar, né, da culpa, do pecado. E daí o soldado vem, mas o soldado era tão fiel e ficou indignado, não, eu não vou. E ele não vai se deitar com a esposa dele naquela noite, porque ele fala, não, eu não posso desfrutar do prazer da minha casa, sendo que meus companheiros estão lá na guerra, e ele não vai. E daí vai por água abaixo os planos de Davi, né? Aí ele não sabe o que fazer, então o que ele planeja? Chama lá o chefe e fala assim, ó, coloca Urias na frente de batalha. Por quê? Porque lá na frente de batalha a chance dele morrer seria grande. E foi o que aconteceu. Ele morre na batalha e ele mata então Urias por causa disso. Ele morre e daí a culpa dele, entre aspas, estaria resolvido, né? Resolveu o problema. Agora não tem mais marido, tá tudo certo. Mas Natã chega para ele e confronta o pecado, né? Deus usa ali Natã para confrontar o pecado de Davi e ele fica chocado, porque Deus falou através do cara lá e ele falou, meu Deus, e agora? Descobriu, casa caiu, o que eu vou fazer? E o espírito de Davi, então, ele fica inquieto, e daí ele escreve este salmo. Ele estava muito arrependido de tudo que ele fez. E ele coloca alguns pontos bem interessantes para nós, que eu queria compartilhar alguns verso a verso para a gente ir entendendo. Nos 2 primeiros versos aqui desse salmo, Davi clama por misericórdia. Ele clama a Deus e ele pede para ser purificado, porque ele entendeu que ele fez mal, ele agiu mal contra Urias, enfim, toda a artimanha, todo ele ter planejado tudo aquilo começa a corroer, e ele reconhece o seu pecado, ele reconhece a sua natureza pecadora, ele reconhece o pesar da mão de Deus sobre a vida dele, e ele clama ao Senhor. Depois no verso 3 a 5, né, quando ele reconhece todo esse agir do Senhor na mão dele, no 6 e 7 ele clama para que o Espírito do Senhor não seja retirado dele. Ele sabia que tudo aquilo que ele tinha cometido, e sabia que o pecado era a única coisa que poderia afastá-lo de Deus, afastar o povo de Deus, é quando o povo se debruçava em cima do pecado, de atitudes erradas, isso afastava eles da presença de Deus, e isso incomoda muito, e ele clama para que esse mal seja retirado dele. Ele clama e sabe que isso não agrada a Deus. No verso 8, então ele demonstra que o pecado é responsável por tirar sua alegria. A sua tristeza estava por causa do pecado que ele havia cometido. Depois Davi pede para que o seu interior seja renovado. Ele pede para que a alegria do Senhor volte para a sua vida, para que ela possa ser completa. A gente vê então nesse texto que Davi tem consciência de todo o erro que ele cometeu. Ele tem consciência de que ele pisou na bola, e pisou feio na bola. E que ele carece e ele precisa de uma ação de Deus na sua vida. É uma consciência que ele precisa obedecer. E essa consciência pura e limpa faz com que ele volte a estar no centro da vontade de Deus. Ele começa a identificar que tudo aquilo que o fez se afastar do propósito de Deus, aquilo que desagradou a Deus, ele precisa voltar, se arrepender
e voltar a trabalhar então com uma consciência pura. No verso 14 até o 17, ele reconhece que o pecado traz a morte espiritual, causa essa morte espiritual. E a consequência disso é que, com a morte espiritual, todas as obras que a gente realiza são obras mortas. Ou seja, se você tem uma vida de pecado e você não resolve isso, você pode fazer qualquer coisa aqui na igreja, você pode pregar, você pode cantar no louvor, você pode exercer qualquer outro ministério na igreja, mas são tudo obras mortas. Porque você ainda está vivendo no pecado e você não resolveu as situações. E Davi aqui, ele reconhece que esse pecado causou a morte espiritual dele. Nossas práticas religiosas são vazias quando a gente não resolve essas questões de pecado na vida da gente. Verso 18 e 19, ele afirma que por causa do seu pecado, a sua cidade está vulnerável. A sua cidade está vulnerável. Quando ele fala ali no final, ó Deus, com a tua bondade ajuda Jerusalém e constrói de novo as suas muralhas, ele está falando dele, porque a ideia é assim: Senhor, se o Senhor resolver, se o Senhor curar o rei vai poder reconstruir essa cidade, ele vai poder conduzir essa cidade com sabedoria, com o temor do Senhor, e essa cidade será abençoada. Então ele está dizendo, reconstrói Jerusalém. Ele não está falando da cidade, ele está falando de si, reconstrói, começa em mim. Como quem diz assim, essa cidade está em pecado, essa cidade está caminhando para o mal, começa em mim, porque eu sou o líder dela. Eu preciso ser restaurado. E aqui o Salmo está falando dele, a consciência dele, de que ele pisou na bola e que ele errou. Então, se através do rei a cidade será abençoada por causa da sua administração, por causa do seu trabalhar na cidade, o inverso é totalmente correto. Se ele vive em pecado, se ele vive na prática do pecado, se ele naturalmente, tudo que sair dele, aquilo que a gente falou de obras mortas. Você pode fazer qualquer coisa, mas você não estará abençoando a sua cidade. Você não estará abençoando a sua igreja. Você não vai estar abençoando o seu trabalho. Você não vai estar abençoando a sua família, porque o pecado está em você. Então, isso que nós precisamos aprender com Davi. Ele entende, ele pede, Senhor, restaura as muralhas. Senhor, restaura a minha vida, para que tudo aquilo que eu fizer possa abençoar o seu reino. Davi, ele cai na real de tudo aquilo que ele precisa, né? Somente depois disso, somente depois desse trabalhar, as suas obras, os seus sacrifícios terão valor. Ele fala, né, no final ali, e então terás prazer em receber os sacrifícios certos, e os animais que são totalmente queimados, e os touros novos serão oferecidos ao teu altar. No verso 16, ele chega, quando ele está reconhecendo o pecado, ele diz assim, que o Senhor não se agrada de sacrifício. Ora, como assim? Ele não se agrada, agora se agrada? Ele vai se agradar agora? Ele não se agradava, mas agora vai se agradar? Justamente porque no 18 ele fala, reconstrói as muralhas, reconstrói meu ministério, reconstrói minha vida, reconstrói a minha família, porque a partir daí, tudo aquilo que eu fizer, aí sim vai ter valor. Aí sim não vai ser obra morta. Aí sim a gente entra. Aí os animais totalmente queimados e os touros novos serão oferecidos no teu altar. Então terás prazer em receber os sacrifícios. Então o Senhor vai ter prazer em tudo aquilo que você vai estar fazendo. Porque agora você foi restaurado. Porque agora você passou pela cruz e falou, Senhor, restaura a minha vida. Senhor, fiz um monte de besteira. Senhor, eu fiz um monte de coisa errada. Restaura a minha vida.
Esse é um ensino que a gente muitas vezes não se dá conta do valor dele. A gente não se dá conta da importância dele, porque tem muita gente, até mesmo dentro das igrejas, que estão vivendo aí uma vida de pecado, e às vezes, não vamos exagerar não, às vezes a gente pensa em pecadão, né? Tipo, aqueles pecados absurdos, assim. Mas às vezes a gente vê dentro da igreja fofoca, a gente vê dentro da igreja orgulho, soberba, atitudes assim, tão pequenas, mas que vão corroendo tudo por dentro, como um cupim que você não vê ele ali na madeira, mas ele está lá dentro corroendo tudo. E você está fazendo toda a obra, e você está realizando, está levantando a mão na hora do louvor, está cantando, está adorando, mas tudo aquilo que você está fazendo são obras mortas. E mal sabe você que a sua atitude, os seus erros, estão matando muita gente dentro da igreja. Você nem se dá conta disso. Que a sua prática está trazendo morte ao invés de trazer vida. Davi reconhece isso e ele clama ao Senhor: Senhor, restaura as muralhas de Jerusalém. Ou seja, começa aqui no rei, porque eu administro essa cidade, eu governo tudo isso aqui. Então, se o Senhor começar a obra em mim, a cidade vai ser abençoada. Daí sim o Senhor vai ter prazer em tudo aquilo que eu fizer, porque não serão mais obras mortas. Tem muita gente que age dentro da igreja e está realizando obras mortas. Importante nós entendermos que Deus não omite os nossos erros de nós. Constantemente Deus está falando conosco sobre os nossos erros, sobre aquilo que a gente está pisando na bola. Nós precisamos estar com os nossos ouvidos bem atentos, né? Davi não escondeu. Ele não arrumou desculpas para Deus. Deus, veja bem, eu fiz isso por causa disso, Não, ele não deu justificativa, ele não deu desculpinha, que normalmente a gente dá, né? Quando a gente vai falar de um pecado que a gente cometeu, a gente sempre dá uma desculpinha. Davi não deu desculpa. Ele admitiu o seu erro, reconheceu o tratamento e o julgamento de Deus para a sua vida, porque ele sabia que a partir daí Deus poderia fazer algo novo. O que o pecado tem feito nas nossas vidas? O que o pecado tem feito nas nossas igrejas? O pecado, muitas vezes, ele cega o nosso entendimento. Nós tomamos atitudes sem pensar, e a Bíblia fala, né, que um abismo chama outro abismo, que é justamente isso, né? Você perde a sensibilidade, de repente você vai só fazendo erros e erros em cadeia, porque você está cego no seu entendimento. E o Senhor nos chama a esse arrepender-se, para que nós possamos nos afastar de tudo aquilo que nos impede de alcançar os propósitos de Deus. A gente precisa de buscar esse renovo do Senhor. A gente precisa viver uma vida que agrade a Ele. Às vezes a gente quer ter vida que agrade o outro, né? Às vezes a gente quer ser reconhecido pelo outro. Às vezes a gente quer fazer algo aqui assim, será que fulano viu como é que eu cantei bem hoje? Será que o fulano viu como é que eu preguei bem hoje? Será que o fulano viu como eu tenho agido? A gente está mais preocupado com o que o outro vai falar e se esquece que a nossa preocupação tem que estar em Deus. Será que o que eu estou fazendo está agradando a Deus? Será que aquele momento que ninguém te vê, o Senhor se agrada de você? É algo que a gente precisa refletir. O que a gente tem feito? Será que as minhas atitudes têm ferido alguém? Tudo tem o seu preço, tudo tem as suas consequências. Davi pagou o preço. Pagou o preço. Não sei se você lembra qual foi o preço que ele pagou por tudo isso. O filho dele morreu. O filho dele morreu. Fruto do pecado dele, morreu. Tudo tem uma consequência. E nós precisamos entender que, às vezes, a gente está ferindo as pessoas. Isso tem matado as pessoas.
E a gente nem se dá conta, né, de que a gente precisa colocar o nosso rosto no pó, nos humilharmos, pedirmos perdão, chegarmos diante do Senhor e falar: Senhor, se eu fiz algo de errado que eu não sei, me mostra. Se eu errei com alguém, se eu falei uma palavra dura, amarga, uma palavra que machucou alguém e eu nem sei se eu fiz isso, mas sem querer fiz isso, Senhor, me mostra para que eu possa curar tudo isso. Porque isso pode acontecer. Um dia eu chegar e falar algo para você e aquilo te ferir, e eu nem perceber que te feriu, foi algo tão assim. Senhor, sonda o meu coração, vê se há algum mal em mim e cura a minha vida. E se eu tiver que acertar as contas com alguém, me mostra, Senhor, para que eu possa acertar. Faça com que essa pessoa venha falar comigo, para que eu entenda. Nós precisamos ter esse zelo e esse cuidado. Porque a gente falou aqui de um ambiente de igreja, mas isso pode acontecer lá fora. Quando você estiver no trabalho, quando você estiver se relacionando com pessoas lá fora, você também pode estar ferindo pessoas e você nem percebe. Nós temos que ter a consciência de que nós somos falhos e nós precisamos todos os dias chegar na presença do Senhor e falar: Senhor, me ajuda a me manter íntegro, a me manter puro. Isso é se humilhar, isso é colocar o rosto no pó, isso é falar: Senhor, eu sou falho. Como Davi reconhece que desde o ventre materno ele é concebido no mal, pecador desde o início. Uma pergunta para você responder aí para você: será que as pessoas têm prazer de estar com você? Será que as pessoas que você tem se relacionado, elas têm prazer de estar com você? Ou será que quando elas te veem, falam: ih, lá vem fulano, ixi, lá vem ele, ixi, lá vem ela? Será? Nós precisamos ser pessoas que nós atraímos as pessoas. A gente precisa ser aquele tipo de gente que as pessoas têm prazer de estar conosco. Puxa, eu vou ficar perto dele porque, ele tem uma palavra legal. O cara me coloca para cima. Só que às vezes a gente tem atitudes que as pessoas têm o prazer de não estar perto de você. Isso é triste, porque isso muitas vezes vai destruindo a unidade na igreja, vai destruindo a unidade nos lares, nas famílias. Então, meu irmão, minha irmã, responder essas perguntas, elas vão nos ajudar a perceber se existe algo de errado aí na nossa caminhada. Nós somos chamados para ser luz. Nós somos chamados a viver uma vida de testemunho, uma vida de mudança. E se a gente quer ver a mudança na vida do outro, a primeira mudança ela precisa acontecer dentro de nós. Davi fala isso no Salmo, quando ele reconhece que ele precisa ser reconstruído para que a cidade seja reconstruída e os altares então sejam realmente tenham ofertas que agradam a Deus. Ele reconhece que ele precisa dessa prática diária, viver realmente uma vida santa na presença do Senhor. E esse é o desafio para mim e para você, para nós podermos refletir sobre como tem sido o meu caminhar. O que eu tenho feito? Ninguém vai te cobrar. Mas Deus está olhando para você e você precisa responder para Deus. Porque da mesma forma que nós abençoamos, nós podemos estar amaldiçoando as pessoas quando a gente vive uma vida no pecado.
porque a gente está fazendo e tudo aquilo que a gente faz é uma obra morta. Se você trabalha numa indústria e ali você está produzindo alguma peça, alguma coisa, e aquilo é feito em série, se em algum momento ali a máquina tiver um trincadinho ali, toda a produção está comprometida. Toda a produção está comprometida, porque tinha um quebradinho ali, e aquilo que ela começa a fazer já vai vir tudo com defeito. O que ela estava antes lá estava tudo ok, mas o que veio depois, e o pecado faz isso. E quando a gente vive uma vida de pecado, e a gente não tem essa consciência de que a gente precisa do perdão do Senhor para corrigir tudo isso, tudo aquilo que você fizer na igreja ou onde for, serão obras mortas. Ao invés de abençoar, vai estar amaldiçoando. É por isso que nós precisamos nos arrepender. É por isso que nós precisamos nos achegar diante do Senhor e falar: Senhor Jesus, me cura. Senhor Jesus, comece em mim. Toda mudança começa em mim, transforma a minha vida, para que tudo aquilo que eu colocar a mão, tudo aquilo que eu fizer, possa ser uma obra viva e não uma obra morta. Esse é o desafio para todos nós, a começar em mim. Estou aqui na frente. A começar em mim. Eu preciso cuidar de tudo aquilo que eu faço. A forma como eu trato as pessoas, a forma como eu me relaciono com as pessoas, a forma como eu emprego as minhas palavras. Esse é o segredo, se é que existe um segredo, né? Uma vida de cruz. Senhor, eu me arrependo. Senhor, sonda o meu coração. Sonda o meu coração e mostra, Senhor, aquilo que eu preciso corrigir. Eu não quero continuar errando, mas eu entendo que eu posso, em algum momento da minha história, errar. Em algum momento da minha vida eu posso errar com pessoas. Eu posso falhar com alguém na igreja. Então me ajuda, Senhor, a restaurar esses relacionamentos, a fechar todas as brechas, para que os relacionamentos possam ser saudáveis e as pessoas possam amar estar comigo. Amar estar comigo. Eu sempre gosto de um exemplo que eu dou, né? Que é do cachorro, né? Que é aquela pergunta, né? O seu cachorro, ele te ama de verdade? Ou o portão da sua casa está fechado? Entenderam? O seu cachorro te ama de verdade? Ou será que o portão da sua casa está fechado? Ou seja, se você deixar o portão aberto, ele some dali e não aparece nunca mais. Se ele te ama, o portão pode estar aberto, ele vai estar com você. Agora, se ele não te ama, ele só está ali porque o portão está fechado, porque se você abrir, ele vai embora. Será que as pessoas estão à nossa volta porque nos amam ou porque o portão está fechado? É isso que nós precisamos nos preocupar. Então, aquela história de que eu não tenho que me preocupar com o que os outros falam, de certa forma não está totalmente correto, porque eu preciso sim me preocupar com a maneira que eu ajo com as pessoas, porque isso impacta a vida delas. Isso impacta a vida delas. E eu preciso, e o meu papel como cristão, como discípulo de Jesus, é impactar a vida das pessoas positivamente. É como se você tivesse um carimbinho ali com o teu nome e você carimbasse nas pessoas assim, deixasse uma marca na vida delas, mas essa marca é uma marca positiva. É uma marca que, uau, que legal. Eu quero estar com fulano, eu quero estar com Beltrano, eu quero conviver com essa pessoa, porque essa pessoa faz diferença na minha vida. Queria que vocês colocassem em pé. E que você pudesse agora falar com o Senhor, aí em voz baixa mesmo, aí no seu coração, e você avaliasse como que está a sua conduta. Davi, ele foi confrontado por Natã.
Natan rasgou o verbo assim e falou: cara, você errou, você pecou, tal, tal. Talvez Deus não faça isso com você. Coloque alguém para te confrontar. Mas Ele já está fazendo isso aí na tua consciência. E a gente precisa ter essa atitude de: Senhor, eu preciso passar pelo crivo do Senhor. Eu preciso ser confrontado pelo Senhor. Então, Senhor, fala ao meu coração se tem algo que eu preciso corrigir. Talvez corrigir com alguém. Senhor, me mostra, eu errei com alguém. Possivelmente Deus pode trazer alguém na sua mente. Senhor, eu fiz errado com alguém, eu tive alguma atitude errada que eu preciso consertar. Se a gente faz isso com o coração aberto e disposto a mudar, o Senhor começa a falar. Eu não estou falando para você ficar buscando pecado, né? Cavucando pecado lá na sua vida, lá atrás. Não é isso. É simplesmente num coração aberto diante do Senhor falar: Senhor, me mostra aquilo que eu preciso corrigir, aquilo que eu preciso consertar. Me ajuda nisso. E eu queria que você fizesse isso, fizesse essa oração aí no seu coração e pedisse ao Senhor que Ele traga a sua mente, traga o seu coração, se existem pessoas ou, enfim, ou existe algum comportamento que você tem tido que tem feito com que as suas obras se tornem obras mortas. Às vezes as nossas obras, elas são muito bem intencionadas e são muito positivas, muito legais, porém são obras mortas. Por quê? Porque tem coisa ali que você não acertou, tem um pecadinho ali que você ainda não acertou, que você deixou para lá, fala: não, o tempo passa, e você precisa passar. Essa é uma palavra que parece ser uma palavra dura, mas não é. É uma palavra de amor, porque o Senhor quer corrigir o nosso circuito, né? Corrigir ali o nosso trajeto, para que tudo aquilo que você fizer, aquilo se torne bênção para a vida das pessoas. Então, se você quer que todo o fruto do seu trabalho seja bênção, conserta a rota. Talvez você vai perceber que tem coisinhas tão pequenininhas que você precisa consertar, nem é tão grande assim, mas que precisa consertar, não é verdade? Então eu vou dar algum tempinho para você baixar sua cabeça e você falar com Deus. Talvez, se o Senhor já trouxer algo no teu coração, já peça perdão e se comprometa aí a corrigir e a retomar a sua jornada, a sua caminhada, acertar, às vezes, com pessoas, enfim. Fale com o Senhor nesse instante, aí no seu coração. Senhor, som do nosso coração, Deus, vê se há em nós algum caminho mau. Senhor, som do nosso coração, ó Deus, e nos mostra, Senhor, aquilo que nós precisamos corrigir, aquilo que a gente precisa fazer, ó Deus, para que as nossas obras não sejam obras mortas, mas sejam obras vivas, para que o fruto do nosso trabalho não seja ruim.
Senhor, a gente tem tanto potencial e a gente faz tudo com um coração tão aberto, tão com vontade de abençoar, mas a gente se esquece, Deus, que muitas vezes nós erramos e essas marcas, esses erros, colocam tudo a perder na nossa jornada. Senhor Jesus, essa palavra vem para nos desafiar a ter uma mudança de postura, Senhor. Pai, começa em nós, começa em mim, Senhor, essa mudança. Transforma a minha vida, transforma, Senhor, tudo aquilo que precisa ser corrigido em mim. Senhor, em nome de Jesus, eu te peço, Deus, que o Senhor me ajude e que o Senhor ouça, Senhor, a oração que cada um fez aqui, que o Senhor possa ouvir a oração pessoal de cada um aqui, Senhor. Aquilo que cada um apresentou diante do Senhor. Que o Senhor possa ministrar a esses corações e que nós possamos ser cheios, ó Deus, do Teu perdão e sermos purificados pelo Teu perdão e que nós possamos acertar os nossos relacionamentos. Quem sabe o Senhor trouxe a memória aí de cada um, alguém que nós talvez possamos ter ferido. Pai, traz à nossa consciência isso. Traz isso à nossa consciência para que a gente possa ter relacionamentos saudáveis, para que a gente possa viver em comunhão na igreja, uma comunhão verdadeira, não uma comunhão falsa. Senhor Jesus, nos ajuda a identificar onde nós temos falhado. O Senhor nos trouxe aqui hoje justamente para isso, para trabalhar isso no nosso coração. Porque o Senhor se importa conosco, o Senhor nos ama e o Senhor se agrada das nossas obras, mas elas precisam ser obras vivas. Então, Deus, que nós possamos ter essa consciência que o Senhor está trazendo a nós e que nós possamos nos posicionar para mudar a nossa atitude, mudar a nossa vida, para que realmente as pessoas que estão à nossa volta, elas sejam abençoadas com tudo aquilo que eu fizer. Ajuda-nos, ó Deus, nós precisamos muito do Senhor, precisamos muito do agir do Senhor em nós. Nós clamamos, ó Deus, pela Tua presença, pelo Teu cuidado e precisamos, Deus, do agir do Senhor em nós. Ministra, Senhor, as nossas vidas, guarda, Senhor, o nosso coração e que nós possamos sempre, todos os dias, fazer essa avaliação para que nós possamos ser curados todos os dias, ó Deus, e ter uma vida limpa, santa, pura diante do Senhor, porque o Senhor é o principal que nós devemos e queremos agradar, Senhor, queremos agradar a Ti. Então, Senhor, age no nosso coração, age, Senhor, nas nossas vidas e nos leva a caminhos seguros, ó Deus. Eu te louvo e eu te agradeço, Deus, no nome de Jesus, Deus, e que o Senhor possa nos levar em segurança, em paz, e que nós tenhamos aí uma semana que só está começando, ó Deus, uma semana cheia da Tua presença, uma semana cheia de alegria, Senhor, porque o nosso coração está em Ti, e o Senhor tem cuidado de nós, e nós andamos para Te agradar, para fazer a Tua vontade, e abençoar as pessoas que estão à nossa volta. Então, Senhor, guarda as nossas vidas, nos proteja e nos livre de todo mal, Pai. No nome de Jesus é que oramos. Amém, amém, amém. Amém, meu irmão, minha irmã, que Deus abençoe sua vida e te dê uma semana cheia da presença dEle e que você possa ver realmente o agir do Senhor na tua vida e que as tuas obras sejam obras vivas, não obras mortas. Amém? Deus abençoe, meu querido, minha querida.